O Almanac Jurídico de hoje recebe o contador André Seibel, que vai conversar conosco a respeito do registro de sociedades. Boa noite, André. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos de casa. Estamos aí de volta, vendo o que a gente consegue ajudar dessa vez. Obrigado pela vinda, André. André, muita gente fez contato conosco a respeito de dúvidas e outras ideias a respeito do registro de sociedades. Mas eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente dar uma passada em quais os tipos de sociedades que temos hoje aqui no Brasil. Os modelos, enfim. Tá bem, Jorge. Assim, o que acontece? Hoje no Brasil a gente tem uma infinidade de modelos jurídicos na constituição de sociedade. Então, aquele empreendedor que almeja montar um negócio, almeja ampliar o seu negócio, ele tem à sua disposição uma série de modelos trazidos pelo Código Civil. Os mais usuais são o empreendedor individual, a sociedade empresária limitada e as suas variações, e a sociedade anônima. Basicamente, a gente tem concentrado nesses três grupos como 90% das sociedades brasileiras. O Código Civil traz alguns outros tipos de sociedade, mas enfim, esses são os mais usuais. A gente sempre procura, quando é procurado para responder sobre sociedades, a gente procura sempre analisar cada caso para tentar adequar a melhor forma daquilo que a pessoa quer, aquilo que ela almeja, qual é a necessidade dela, enfim. Mas, basicamente, o empreendedor individual é o que o nome diz, é um empreendedor, uma única pessoa que tem a vontade de, não tem sócio. Já nos outros dois modelos, sociedade limitada e sociedade anônima, a gente tem já um grupo de pessoas, um grupo de empreendedores, enfim, engajados em montar a sua atividade, iniciar o seu trabalho. Isso tem relação direta com o tipo de sociedade, o tipo de empresa, já que o empreendedor individual não é uma sociedade, na verdade, né? Isso tem a ver com o tipo de atividade que ele quer executar, ou existem outros requisitos aí para ele definir qual é o enquadramento, por exemplo, no empreendedor individual, na firma individual? Assim, embora isso é uma grande confusão, porque o que acontece? O Brasil tem uma legislação muito ampla no registro de empresas. Então, a pessoa pode ter uma empresa individual e, por exemplo, não ser optante do Simples Nacional. Por quê? Porque a questão tributária está desvinculada da questão da forma jurídica dessa empresa. Então, isso ainda se traz muita confusão a respeito, com exceção da sociedade anônima, que tem alguma vedação, mas a gente consegue, de alguma forma, estabelecer o objetivo dele montando a empresa e adequar isso à forma tributária. Elas não estão necessariamente ligadas e isso causa muita confusão. Então, já escutei alguém já me procurar dizendo: eu quero ser uma empresa individual, eu quero ser um empresário individual para poder ser optante do Simples Nacional. Ora, isso não... Tu pode ter uma sociedade limitada. Até pode acontecer de ser. Até pode ser, mas assim como a gente também tem casos de empresários individuais que não são optantes do Simples. Então, uma coisa é tipo jurídico. Uma outra situação é o enquadramento tributário que a gente dá para essa sociedade. Então, isso causa um pouco de confusão ainda. Quando a gente estabelece o tipo jurídico, o que a gente quer estabelecer? A gente quer estabelecer o limite da responsabilidade do empreendedor, tanto no caso da empresa individual, essa responsabilidade ela é ilimitada, a gente sabe. No caso da responsabilidade limitada, ela tem lá as suas regras, e na sociedade anônima também tem um regramento separado. Então, basicamente, quando a gente trata de tipo jurídico, a gente trata de tratamento e de responsabilidade. Mas, André, ele vai fazer essa decisão, ele tem essa decisão, ele pode pensar, sim, se ele quer a firma individual, se ele tem o sócio. Isso tem um pouco a ver também com o projeto que ele quer montar nessa empresa. Por exemplo, muitas empresas ele não conseguiria abrir como firmas individuais, ele teria que ter o sócio, dependendo do que ele quer construir, né? Bom, isso é pacífico. Mas dentro desse modelo, então, de ele ter o sócio, de ele ter porque quer ou ter por até às vezes obrigação para conseguir montar a sociedade, como é que, tratando mais especificamente sobre isso, onde é que quais são os melhores caminhos para ele fazer essa avaliação? Assim, a gente tem
vamos dizer assim, como tradição no Brasil e no Rio Grande do Sul, em especial, onde a gente atua mais, existe uma tradição a pessoa tem um sócio empresa limitada. Né? A pessoa 99%, não tem, né? 99%. A pessoa não tem sócio empresa individual. Isso a gente sempre, né, costuma falar que isso é uma forma da gente bitolar o acesso a algumas outras variedades de empresas que a gente tem e tomar uma decisão mais acertada, mais bem colocada. A gente tem feito bastante, tem trabalhado bastante com sociedades anônimas para pequenas empresas. Por quê? Porque dá uma mobilidade, às vezes, maior de entrada, de saída de investidores. A responsabilidade a gente consegue definir um pouco melhor. Na sociedade limitada, a gente tem isso um pouco mais engessado. A gente consegue fazer isso na sociedade limitada também. Então, sempre vai depender muito do que o empreendedor quer. Para tentar ilustrar isso melhor para os nossos telespectadores, seria, vamos dizer que eu tenho um negócio grande, um negócio até pequeno, eu tenho um restaurante, eu tenho um mercado, eu tenho alguma coisa assim, quero ampliar, quero abrir uma filial, quero expandir, não tenho capital para isso. Se eu estou nesse modelo, nesse tipo de sociedade, SSA, eu posso te convidar para entrar com capital, usando a minha capacidade de trabalhar, já que eu entendo disso, e nós abrimos em conjunto. O que interessaria para ti nesse negócio seria simplesmente o resultado do outro negócio que nós abrimos. E não propriamente participar ativamente dele. Exatamente. Porque assim, como a gente sabe que as responsabilidades no Brasil são muito rígidas e tem que ser muito rígidas em relação às sociedades, a sociedade limitada, se uma pessoa, para ela entrar de sócio numa sociedade, ela precisa fazer uma auditoria nessa empresa, para ver se a empresa não tem lá alguma dívida, não tem algum passivo, e mesmo assim corre o risco de daqui a pouquinho ter uma ação trabalhista. E aí o patrimônio do investidor fica garantindo uma dívida que não foi ele que fez. Sim, claro. Na medida em que numa sociedade anônima, ele tem um capital de risco, que é o capital que ele investiu, a empresa pode ir mal, pode ter uma ação trabalhista e perder essa ação e ter que pagar e consumir o capital que ele investiu pagando dívidas do passado. Mas ele limitou o risco no capital investido. Ele não trouxe esse risco para o seu acervo patrimonial. Ele consegue limitar naquele capital que ele destinou para fazer investimento. Continua, capital de investimento é capital de risco, né? E se eu tenho uma limitada, posso converter numa SA? Pode. A transformação de tipo jurídico é... Isso é trabalhoso? Tão trabalhoso quanto constituir uma nova. Em essência é isso? É isso. Não tem adequações de capital, não precisa modificar... Não, as ações são convertidas, né? O DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro do Comércio, ele é bem explícito nessas situações. Precisa balanço, então? Precisa identificar o ativo, todo ele? Não existe empresa que não tenha contabilidade. Partimos desse pressuposto. Sim. Partimos desse pressuposto. Então, obviamente, toda empresa tem o seu balanço. E tendo o seu balanço, dos dados do balanço é que nós vamos fazer todas as alterações. Isso vale para qualquer tamanho de limitada. Pode ser uma limitada de capital de 10 mil, como uma limitada com 30 sócios. Para citar dois exemplos. Assim. A sociedade com 30 sócios ela já está obrigada a 90% das obrigações da sociedade anônima de capital fechado. Ok. André Seiba, foi um prazer recebê-lo aqui, conversarmos sobre isso. Como é um assunto que nós tivemos bastante dúvidas, muita gente entrou em contato conosco mesmo, porque eu lhe convidei para voltar aqui no Almanac Jurídico. E nós estamos deixando aí na sua televisão o contato do André. Caso haja alguma dúvida a mais, está à disposição, né, André? Para maiores esclarecimentos. E nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. E esperamos vê-lo amanhã de noite, nesse mesmo horário, às 8 horas, aqui no Almanac Jurídico. Boa noite.